A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você, querido, e sua família são nossos convidados. Então não perca tempo, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas. Eu tenho certeza que esse estudo vai ser bênção para as nossas vidas. Amém, queridos? Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA. Então, querido, não perca tempo, pegue esse link aí, bota nas suas redes de relacionamento, que nós vamos dar início à nossa EBD. E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema bem interessante, ao qual eu gostaria de compartilhar com você. E esse texto diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Isso é palavra de Deus, isso realmente acontece na vida do ser humano, que por não conhecer a palavra de Deus, não dá a importância que a palavra de Deus merece, acaba sendo que destruído por falta de conhecimento. Então esse é o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Mas como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui orando para que o Senhor tome a frente desse estudo, querido, para que eu não venha falar nada aqui que saia do meu coração, mas que eu venha falar aqui, saia direto do coração de Deus para o seu coração. Então, se você puder, querida, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando aqui ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, Senhor, por estar na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por este dia que eu tenho certeza que tu preparou o que há de melhor para nós. Te pedir também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. Te peço também, Senhor, muito obrigado pelos livramentos que tu tem nos dado, pelo alimento que tem chegado à mesa e por tudo que tu tem feito em nosso favor. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, se você puder, você diga amém. Para dar seguimento a esse estudo, o Senhor também colocou no meu coração um texto da Bíblia, ao qual nós vamos pegar aqui como base. Esse texto está ali no livro de Oséias. Nós vamos ler ali no capítulo 4, versículo 6. Se você puder, acompanhe aqui pela tela do seu celular, pela tela do seu computador, mas se você tiver em posse da sua Bíblia, abra para poder acompanhar o texto da palavra de Deus que iremos ler agora. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você, querido: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse estar compartilhando com você nesse dia de hoje. Depois, se você puder, pega esse capítulo 4 do livro de Oséias, dá uma lida, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor ao seu crescimento e conhecimento com o Senhor. Amém? Querido, nós precisamos entender que a Bíblia é um mapa que norteia a nossa vida em todas as áreas. A Bíblia também é um manual enviado por quem? Enviado por Deus, para mim, para você, para toda a população. Para quê? Para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Quando nós passamos a agir e viver de acordo com a vontade de Deus, tudo funciona na nossa vida, tudo dá certo, porque Deus quer o melhor para todos nós. Por isso, querido, o salmista disse que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porém, querido, o fato de não se conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, tem levado que muitos cristãos a repetirem frases que ouvem de outras pessoas nas redes sociais, às vezes até presencialmente, achando que essas palavras, essas frases, elas estão escritas na Bíblia.
quando, na verdade, querido, elas não estão. E aí foi quando, querido, o profeta Oséias nos deixou um alerta vindo de Deus em relação a isso. Foi o texto que nós lemos de Oséias 4, capítulo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeitarei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, essa foi a palavra que Oséias deixou para nós através da Bíblia. Quer ver um exemplo, querido, para você entrar na lição e para você entender o que eu estou te falando aqui hoje? No final dos anos 90, surgiu uma suposta profecia sobre o fim do mundo. Você deve ter acompanhado essas notícias nas redes de reportagens, de jornais, nas redes sociais, que dizia até 1000 irá, de 2000 não passará. Então teve esse dito, e você não tem ideia de quantas pessoas entraram em depressão por causa dessa notícia mentirosa. E algumas pessoas até, querido, cometeram o que? Suicídio, por acreditarem que essa frase realmente estava no livro de Apocalipse, quando na verdade não estava no livro de Apocalipse. E esse, querido, é apenas um exemplo que eu estou te dando em vista de vários outros. E com isso, querido, eu quero hoje mostrar para você frases que as pessoas possam falar, que estão falando, que dizem que estão na Bíblia, mas elas não estão. E eu vou compartilhar com você aqui algumas frases dessa que é para você entender. Talvez você esteja falando algumas dessas frases, como eu também já falei. E depois, quando nós vamos ver ao pé da letra a Bíblia, a palavra de Deus, no nosso livro de regra de fé e de conduta, essas frases elas não constam na palavra de Deus. E uma delas, você já escutou muito bem, o dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas atribuem essa frase ao apóstolo Paulo, mas não foi isso que ele disse. O dinheiro, na verdade, é algo muito importante para a minha vida, para a sua vida, pois nós necessitamos dele para quê? Para a manutenção da nossa casa, da nossa família, para pagarmos os nossos compromissos. Como sobreviveríamos nos dias de hoje sem o nosso salário, sem o nosso dinheiro, sem o nosso recurso? Como teríamos comida dentro de casa? Como pagaríamos a nossa conta de água, a nossa conta de luz? Como nós compraríamos roupas para nos vestirmos? Então, querido, o dinheiro, nós precisamos conviver com ele. E o dinheiro é uma bênção nas nossas vidas. Mas o que Paulo disse é que não devemos amar o dinheiro. Foi isso que Paulo disse, ou seja, não podemos colocar o nosso coração nele. Isso é o que diz. Quando nós vamos, querido, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele nos fala acerca disso. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Então é isso que a palavra de Deus nos diz. Uma outra frase, querido, que você já deve ter ouvido muitas vezes. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Essa é outra frase, querido, bastante conhecida e que muitas pessoas acham que está na Bíblia. Mas por mais que faça todo sentido, afinal de contas, querido, Deus é quem nos sustenta. Quando não temos mais força, é sim Ele que nos sustenta. E nos levanta quando estamos o quê? Caídos. Ele não é encontrado nas Escrituras que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso não está escrito nas Escrituras. Na verdade, querido, existem alguns versículos semelhantes a esta frase. Um deles está até em Salmo 45, que diz: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Então, é isso que diz a palavra de Deus no livro de Salmo 14, para mim e para você. E a outra passagem da Bíblia que fala acerca disso,
que usam esse termo, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, está no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que diz para mim e para você: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então, isso aqui é que está dizendo em Provérbios 24, 16. Porém, querido, é importante eu e você observarmos que Deus levanta aqueles que obedecem e clamam por Ele. Todo aquele que tem o Senhor como Salvador e que o obedece, Deus levanta, Deus dá a mão, Deus levanta aos seus filhos. Uma outra frase que é muito comum a gente ouvir diversas vezes: Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez, querido, você já tenha ouvido alguém falar essa frase, talvez até uma pessoa cristã, evangélica. Essa é uma das frases que mais ouvimos das pessoas quando algo não vai bem em suas vidas. Porém, querido, ela não passa de um dito popular, algo que atravessou gerações sendo pregado como se fosse uma passagem da Bíblia. Mas a verdade, querido, é que Deus nunca escreveu por linhas tortas. Nós, querido, é que não entendemos completamente os seus caminhos, que são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Deus escreve, sim, certo por linhas certas, porque nada foge do seu controle e do seu poder. Quando nós vamos, querido, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, a palavra de Deus nos fala acerca disso. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, é isso que diz em Isaías 55, versículo 9. E não que Deus escreve por linhas tortas, mas vira e mexe, vez por outra, a gente vê pessoas falando acerca disso. Quer ver uma outra frase que é muito comum nós ouvirmos? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Talvez você já tenha ouvido alguém falar acerca disso. Pode ser, querido, que muitas situações Deus usa o sofrimento para fazer com que alguém se arrependa dos seus erros e se volte para Ele. E foi exatamente isso, querido, o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Você conhece a história, você conhece o que ele passou, mesmo ele tendo presenciado maravilhas feitas por Deus, e uma delas foi Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E Nabucodonosor, ele viu o quarto homem lá, salvando Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas mesmo assim, querido, ele não entregou completamente a sua vida a Deus. Então, um dia, o que aconteceu? Nabucodonosor, ele foi atingido por uma forma de loucura que quase acabou com a sua vida, que quase deu fim na sua vida. Ele passou a pensar, querido, que ele era um animal e viveu literalmente dessa maneira por 7 anos. Amém, querido? Que o rei teve a memória devolvida pelo Senhor. Depois de 7 anos, foi que o Senhor permitiu que a memória dele voltasse ao normal. Mas essa frase, querido, não está na Bíblia. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. O que está escrito, que se assemelha a isso, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então é isso, querido, que diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. E não o que muitas pessoas falam, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Um outro dito, uma outra frase que é muito comum as pessoas falar: o pouco com Deus é muito. É verdade, querido, que a matemática de Deus é diferente da nossa. Poucas coisas na mão de Deus, Deus transforma em muito. Temos o exemplo de 5 pães e 2 peixinhos que alimentou uma multidão. Tanto é que em Provérbios 11, 24 está escrito: há quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caiam em quê? E caiam em pobreza.
Mas não está escrito que com pouco, pouco com Deus é muito. Porém, querido, muitos pregadores, até de púlpito, têm usado essa frase como uma passagem bíblica, e com isso acaba confundindo a mente das pessoas em pensar que essa frase está na Bíblia, é um texto bíblico. O pouco com Deus é muito? É claro que sim, mas isso não está escrito na Bíblia, e temos que ter conhecimento disso. O pouco na mão de Deus, com certeza, Deus transforma em muita coisa. Ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Toda a riqueza está em suas mãos. Uma outra frase, querido, que é muito falada e confunde muito as pessoas, é dando o que se recebe. Talvez você já tenha ouvido uma frase como essa. É bem provável que essa frase ela tenha surgido a partir do versículo de Atos 20:35, que diz: "Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar aos fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber, e não é dando que se recebe." Então, querido, nós temos que atentar para essas situações. Mas você consegue, querido, perceber a diferença nos discursos? Enquanto esse ditado popular fala em uma espécie de troca, pois é dando que se recebe. O texto bíblico afirma que dar é melhor do que receber. Então tem uma diferença muito grande que eu e você, como homens e mulheres de Deus, nós temos que atentar para essas coisas. A verdade, querido, é que você nem sempre receberá das pessoas algo em troca pelo bem que você praticou. Não se iluda com isso. Sempre que você praticar o bem, não se iluda que você vai receber das pessoas sempre algo em troca. Os 10 leprosos que nós temos na passagem da Bíblia é dessa forma. Todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer, para reconhecer a bênção que ele recebeu. Portanto, querido, o que eu estou tentando te dizer, não dê algo esperando um retorno. Dê sim, querido, porque Deus diz que é melhor dar do que receber. Aí sim, querido, eu e você vamos estar praticando a palavra de Deus. Outra coisa que você já ouviu, outra frase, Deus tarda, mas não falha. Essa frase, querido, pode parecer confortante no princípio, pois dá a entender que por mais que Deus demore, no final tudo dar certo. Mas isso não é verdade. Deus nunca tarda. O tempo dele é perfeito. Tudo acontece pontualmente, no dia, na hora exata que ele planejou, que ele determinou. Deus não tarda em momento nenhum na minha vida e nem na sua vida. Nós, querida, que somos o que? Ansiosos. E por querer que algo se concretize rápido em nossas vidas, no nosso tempo e não no tempo de Deus, passamos a crer que o nosso tempo é o tempo de Deus. Foi por isso, querido, que o apóstolo escreveu, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, precisamente nos versículos 8 e 9. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Muito pelo contrário, querido, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa, querida, é a palavra de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9 para mim e para você. Então, Deus não tarda, Deus não falha de maneira nenhuma na vida de ninguém. Uma outra frase, querido, que é muito comum nós ouvirmos: não cai uma folha da árvore sem que seja da vontade de Deus. Essa é outra frase que foi inspirada em um versículo bíblico, mas que, na verdade, querido, não se encontra nas Escrituras, não se encontra na palavra de Deus. Ela nos traz, querido, a ideia de que, mais do que controlar, Deus determina tudo o que acontece em nossas vidas. Mostra que tudo está dentro dos planos do Senhor e que nada foge do controle e da sua vontade. Porém, querido, devemos nos lembrar que nem tudo o que acontece
é da vontade de Deus. É isso mesmo, querido. Nem tudo o que acontece é da vontade de Deus. Um exemplo que eu vou te dar: Deus não queria que Adão e Eva o desobedecessem e pecassem no jardim do Éden. Será que Deus queria isso? Ele também não se agrada quando nós nos afastamos dele, da presença dele, do Espírito Santo dele. No entanto, querido, ele permite que certas situações aconteçam para que a nossa fé se fortaleça e enxerguemos o Senhor com mais clareza, como o nosso alvo, como a nossa única solução. Uma outra frase, querido, que eu acredito que você já tenha ouvido muito: não cai uma folha da árvore sem que seja da vontade de Deus. Amém? Um versículo parecido com esse é um ditado popular que está no Evangelho, está em Lucas 21, 17, 18, que diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Então, querido, esse não cai uma folha da árvore sem que seja da vontade de Deus, não caia um fio de cabelo que não seja da vontade de Deus. Isso não está na Bíblia. Está sim, querido, como eu li para você aqui agora em Lucas 21, 17, 18. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Amém? Outra palavra, querido, outra frase que normalmente nós escutamos, nós ouvimos: esforça-te e eu te ajudarei. Muitas pessoas usam essa frase, usam essas palavras. É verdade, querido, que o termo esforça-te é encontrado em diversas passagens da Bíblia. Se você for fazer um estudo a respeito da palavra esforça-te, você vai ver essa palavra em várias passagens da Bíblia. Porém, querido, nenhum deles é acompanhado por eu te ajudarei. E por que nenhum deles, nenhum desses nomes é acompanhado por eu te ajudarei? Porque Deus não é um Deus que faz barganha comigo e com você. Ele não precisa que você e que eu nos esforcemos para ele nos ajudar, para ele nos livrar de todo mal, para ele nos abençoar. Deus é Deus e ele vai fazer o que ele tiver que fazer. E por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e terrível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele não aceita suborno. Então, querido, isto que lemos significa que não precisamos fazer nada e que basta esperarmos pela ajuda de Deus? Não, não é isso. Deus espera sim, querido, que eu e que você o busque em todo momento e de todo coração, mas não esperando alguma coisa em troca, e sim, querido, para que o nome dele seja honrado, glorificado por todos nós, por mim, por você, por todos aqueles que o aceitaram, independente, querido, de qualquer coisa. Uma outra frase, querido, que eu gostaria de compartilhar com você, que é muito comum: Jesus é o médico dos médicos. Você já ouviu essa frase? O Novo Testamento está cheio de passagens sobre os milagres que Jesus fazia e faz até hoje. Jesus curava a saúde física, a saúde espiritual das pessoas. Ele curou todo tipo de doença e de enfermidade que nós possamos imaginar. Andou por toda parte fazendo bem, oferecendo alívio aos cansados, paz aos aflitos, libertação aos cativos, cura aos enfermos. Ele purificou os leprosos, deu vista aos cegos, audição aos surdos, fala aos mudos. Ele também, querido, levantou coxos e ressuscitou mortos. Porém, querido, não há nenhuma passagem que afirme que Jesus é o médico dos médicos. O versículo mais próximo acerca disso que as pessoas falam está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23, que diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles,
pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então é isso que diz em Mateus 4:23. E não que Jesus é o médico dos médicos. Então, meus irmãos, eu espero que esse estudo, além de mostrar a vocês quais são as frases mais comuns que acreditamos serem bíblicas muitas vezes, mas elas não são, que isso mostre a vocês a importância de nós lermos a palavra, de nós estudarmos a palavra, de nós participarmos de um momento como esse, de um estudo da EBD, para que a gente tenha esclarecimento da palavra de Deus e conhecer a palavra do Senhor. Somente assim, querido, não seremos enganados pelas pessoas. E foi por isso, querido, que Jesus nos deixou uma palavra em João 8:32, que eu gostaria de compartilhar com você para ir finalizando esse estudo. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, querido? Então, esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar, querido, com você nesse dia de hoje. Então, se você puder, aí onde você estiver, curva a sua cabeça, que nós vamos estar orando para que essa palavra crie morada em nossos corações e para que nós possamos colocá-la em prática em todos os dias das nossas vidas acerca desse tema que nós estudamos hoje. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo, Pai amado, do livro de Oséias, capítulo 4, que diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muito obrigado, Senhor, por tu nos ter proporcionado um estudo como esse, para que nós venhamos a ter mais zelo com a sua palavra, para que nós tenhamos, Pai amado, ter mais sede da tua palavra, desejo da tua palavra, para que nós possamos praticá-las verdadeiramente como está escrito. Que essa palavra seja a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, para que eles pudessem fortalecer a sua fé, para que eles pudessem se aproximar mais de ti, para que eles possam, Pai amado, entender que nós precisamos estudar a sua palavra para praticá-la no pé da letra. Pai amado, que essa palavra tenha ido aos corações dos teus filhos e que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebe a palavra da semente da palavra e multiplique a 100 por 1. Que essa palavra, Pai amado, não fique apenas no campo da audição, mas que fique, Pai amado, no campo da prática das nossas vidas. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje? Uma palavra abençoada que nós estudamos ali no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, aonde diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento da palavra. Querido, que essa palavra tenha entrado no seu coração, que essa palavra tenha trazido esclarecimento para a sua vida acerca de alguma coisa que você possa estar falando que não está na Bíblia, ou esteja ouvindo alguma coisa que estão te falando que não está na Bíblia, na palavra do Senhor. Essa palavra, querida, edificou a minha vida, abriu a minha visão, fortaleceu a minha fé acerca do conhecimento, e eu espero, querido, que ela tenha causado o mesmo efeito na sua vida. Se causou esse efeito, querido, vai nos comentários aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia, aperta o like, inscreva-se no canal e pega esse link e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar muito dessa sua atitude. Amém, querido? E hoje nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Nós ficamos ali na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. E esse domingo, querido, é um domingo especial para mim e para você. É um domingo de Dia das Mães. Com certeza teremos um culto abençoado e abençoador que, com certeza, amado, vai agregar muito valor nas nossas vidas. Então não falte, nos faça uma visita, que eu tenho certeza, amado, que tem uma palavra de Deus para você e para a sua família ali na ADMA. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana, um mês
um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.